boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é o Dúvidas Mediúnicas, um programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que busca responder dúvidas a respeito da mediunidade. E no programa de hoje, a pergunta é: o que é ser médium? De acordo com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a explicação é a seguinte: toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Importante destacar que ela não se revela em todos da mesma maneira. Os médiums geralmente têm uma aptidão específica para algum gênero de fenômeno, o que dá tantas variedades quantas espécies de manifestações. Então aqui eu vou exemplificar um pouco a respeito do que seriam essas influências que as pessoas podem sentir. Tem pessoas que quando elas entram, elas chegam em determinado lugar específico, elas começam a sentir um calafrio, dá um arrepio assim no corpo, elas se sentem desconfortável e não conseguem ficar naquele ambiente. E aí elas logo buscam sair daquele ambiente. Outros podem ver vultos, alguns podem escutar, chamar o próprio nome, só que quando a pessoa vai olhar, aparentemente não tem ninguém. Em outros casos também, às vezes você está em determinado local, por exemplo, um palestrante espírita que tem uma mediunidade intuitiva, que ele é intuído para poder falar aquelas palavras. Às vezes ele prepara um evangelho para poder explicar um tema específico. Só que quando ele está preparando, ele percebe, ele é intuído a contar determinada história. E quando ele conta aquela história ali durante o evangelho, ele não sabe, mas pode ser que tenha alguma pessoa ali que precisava daquele ensinamento. E aí acontece algumas vezes de que logo após que ele termina de fazer a palestra, a pessoa chega até ele e fala assim: nossa, eu estava precisando ouvir o que você me disse. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem a respeito dessa intuição. Chico Xavier, ele psicografava cartas para as mães que tinham perdido seus filhos. E as mães chegavam até Chico muito, digamos assim, muito deprimidas, muito tristes, algumas até apavoradas, porque era o último recurso que elas tinham para poder ter uma notícia sobre o filho. E aí, certa vez, uma dessas mães foi até a casa de Chico Xavier. E aí, quando ela chegou, o Chico avistou ela no meio de um monte de outras mães que ali estavam, e o Chico chamou ela. Quando o Chico chamou ela, ela se aproximou dele e ele falou assim para ela: olha, se você fizer o que você está querendo fazer, isso não vai te aproximar do seu filho. Ele está aqui do meu lado me dizendo que você está com um veneno dentro da bolsa e que se você não recebesse uma comunicação aqui dele, você ia sair daqui e iria se matar. Então veja bem, só que nós estamos falando aqui de Chico Xavier, que era um médium extraordinário. Então só para vocês terem uma ideia de como é esse trabalho que é feito. Só que aqui Kardec muito bem colocou que é muito variável esse dom que cada um tem, né? E
eu também selecionei aqui que no livro Seara dos Médiuns, que é uma obra de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, que ele diz assim a respeito: ser médium é ser ajudante do mundo espiritual, e ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. E aí eu fiquei pensando sobre essa frase e me veio assim em mente que a gente só consegue descansar a cabeça das pessoas que são responsáveis por aquele serviço quando nós temos conhecimento do que a gente deve fazer e, sobretudo, responsabilidade para realizar aquele serviço que a gente se propõe fazer. Então, quando a gente tem conhecimento e responsabilidade, a gente consegue descansar a cabeça dos responsáveis. Não é verdade? Então, por exemplo, vamos pensar aqui, uma pessoa que é gerente de uma loja, de um supermercado, de uma farmácia. Por que que o dono daquele estabelecimento escolhe aquela pessoa para aquele determinado cargo? Porque ele avalia que aquela pessoa tem as capacidades, ela tem o conhecimento do emprego e ela tem responsabilidade para poder conduzir aquele serviço da maneira mais correta que ele espera que aconteça no seu estabelecimento. Então, com os médiuns também não é diferente. A mediunidade e os médiuns devem trabalhar com Jesus e para Deus. E como que a gente consegue ser responsável em nosso serviço mediúnico, em nossa tarefa de médium? Nós devemos ter conhecimento da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de Allan Kardec e ter responsabilidade no nosso trabalho. Então aqui, para podermos aqui fechar o nosso programa de hoje, eu selecionei uma passagem da Bíblia que está aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, numa carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à comunidade de Coríntios. Está no capítulo 12. Eu vou ler aqui alguns versículos para que vocês tenham noção de que Paulo falou a respeito desses dons, né, da mediunidade e que há diversidade de médiuns. Então vamos lá, no capítulo 12, versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora, versículo 7. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Então, o que Paulo está dizendo nessa carta aos Coríntios aqui é: existem vários tipos de mediunidade. Só que a mediunidade, quando ela é realizada, ela é dedicada e trabalhada para Jesus e com Deus, ela provém do mesmo bem universal. Então, há variedades de dons, né? Temos vários tipos de mediunidade,
mas o que nós temos que colocar em mente é: a mediunidade e os médiuns devem trabalhar com e para Deus. Bom, espero que tenha conseguido responder a vocês essa questão de hoje. A semana que vem, no mesmo horário, às 7h30 da noite, na quinta-feira, estaremos de volta. E aqueles que queiram sugerir alguma pergunta para que possamos, num programa futuro, responder, fiquem à vontade para comentar. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até semana que vem.